O tema de hoje, fugindo da realidade. Assim como a gente anunciou, nós vamos responder a 3 perguntas. A primeira, por que as pessoas fogem da realidade? A segunda, o que tem causado essa fuga? Terceiro, seria a fuga da realidade uma solução saudável? Então a gente vai responder ao longo dessa live essas 3 perguntas. E o texto que nós separamos como texto base para essa live está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. Então, esse texto mostra a atitude de um homem, e a gente não está falando de qualquer homem, a gente está falando de Elias, um homem que foi ousado no seu tempo, chamado de perturbador de Israel pelo rei Acabe, e que teve a ousadia de falar a um rei aquilo que ele precisava ouvir, mas que poderia causar sua morte. Porque quando Elias chega diante do rei para dizer que não haveria chuva, Elias estava decretando a falência desse reinado. E mesmo correndo risco de vida, ele é ousado em chegar perto desse rei, diante desse rei, e falar exatamente aquilo que Deus havia mandado. Então, Elias é ousado. Mais à frente, Elias, ele confronta os profetas de Baal e de Azerá para dizer, será que vocês não são capazes de resolver esse problema? Será que vocês não são capazes de clamar ao Deus de vocês e assim ele resolver esse problema? E aí, nesse desafio, esses homens, eles clamam, a Baal durante toda a manhã, próximo do meio-dia, eles já estão cansados. Elias, agora, ele clama a Deus e desce fogo do céu. Ele prepara o altar, do jeito que Deus havia mandado, e desce fogo do céu e consome todo o holocausto, mostrando que Deus era com Elias. Em seguida, Elias mata todos os 450 profetas de Baal ao fio da espada. Esse homem era um homem intrépido, ousado e, acima de tudo, corajoso. Esse homem, ele não teme a morte, porque ele sabe que está diante de uma promessa de Deus. E esse mesmo Elias, que foi ousado diante do rei, foi corajoso diante dos profetas de Baal. Agora, no capítulo 19, parece que ele tem uma espécie de amnésia. E ele, agora, nesse momento, o texto que nós lemos, ele foge. E aqui a gente responde a primeira pergunta da nossa live. Por que as pessoas fogem da realidade? As pessoas fogem da realidade porque é um mecanismo natural de defesa ou de autodefesa. Elias, quando ele foge, literalmente, ele foge não somente da realidade, mas ele foge literalmente para o deserto, ele está tentando preservar a sua vida. Ele recebe uma mensagem. E note, ele recebe uma mensagem. Eu vou ler para você. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, capítulo 19, versículo 2, a dizer-lhe, assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, nesse momento, Elias, por causa do medo e colocando a sua vida
né, tentando colocar a sua vida preservada, ele foge. Então, respondendo à primeira pergunta, a maioria das pessoas, ou quiçá todas elas, fogem da realidade porque estão tentando se autopreservar. Elas buscam resolver o seu problema de outra forma porque elas estão correndo risco ou até mesmo estão achando que fazendo dessa forma elas estarão seguras. Mas seria isso uma verdade? A segunda pergunta que nós fizemos: o que tem causado essa fuga? Muitas pessoas têm fugido da realidade por muitos problemas. Eu elenquei aqui, eu separei aqui, vamos dizer assim, 4 situações que são, assim, as causadoras dessa fuga da realidade. A primeira, a pressão ou as pressões da vida. O que tem causado muitas, ou melhor, tem causado a fuga da realidade para algumas pessoas, é exatamente viver pressões no dia a dia, na faculdade, no trabalho, na escola, na família, no ministério, na caminhada cristã. Então as pessoas estão tentando resolver, fugindo da realidade, porque a pressão que a vida está impondo é muito grande. Então, algumas pessoas fogem da realidade por causa das pressões. Outras pessoas fogem porque falta um sentido na vida. Algumas pessoas não vêem mais sentido na vida e elas fogem da realidade porque elas não veem mais sentido na vida. E aí elas buscam fugir da realidade para tentar resolver essa questão. Uma terceira situação que causa a fuga da realidade é ansiedade. Já foi declarado, há tempos atrás, que a ansiedade e depressão era o mal do século. Então, nós começamos a entender que algumas pessoas vivem essa pressão da ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que, eu falei sobre isso no culto de 6 horas da manhã, que nada mais é do que viver antecipadamente um problema. Por exemplo, você precisa resolver algo no mês que vem. E aí você já começa a se preocupar, ou seja, a preocupação é uma ocupação antecipada de um problema. Então você já começa a se preocupar com aquele problema e você não consegue achar uma solução para o problema que vai acontecer no mês que vem. Entenda isso. E aí a sua falta de solução para esse problema tira de você toda a expectativa de resolver e você começa a ficar ansiosa. Então a ansiedade nada mais é do que viver algo que ainda está lá no futuro. E Deus, só um parênteses aqui, Deus nos deu 3 tempos verbais, né? E o passado eu não consigo mudar, não consigo vivê-lo novamente, então eu não consigo mudar, eu tenho que aceitar algo que aconteceu no passado, não dá para eu mudar, então eu vou ter que entender, o passado passou, eu tenho que aceitar os meus erros, as minhas frustrações, as injustiças que me aconteceram, os meus fracassos, tudo que aconteceu no passado, eu não consigo mudar. Então eu preciso aceitar o meu passado e tentar agora, caminhando para o futuro, tentar corrigir aquilo que porventura dê tempo de corrigir. Eu corrijo. O segundo tempo está lá no futuro. O futuro ainda não aconteceu. Então, se ele não aconteceu, eu não consigo estar lá. Se eu não consigo estar lá, como é que eu vou viver o futuro antecipadamente? Então, o passado e o futuro não pertencem nem a mim, nem a você. O passado e o futuro estão nas mãos do Senhor. E Ele nos deu, o direito de viver o presente. Então, por isso o nome é presente. É uma dádiva, é algo dado por Deus para mim e para você. Hoje,
o hoje, eu tenho o controle de viver o hoje, estou vivendo o hoje. E aí nós terminamos o culto das 6 horas da manhã com a mesma frase todos os dias. Nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã ou durante esse dia, mas temos a certeza, Deus estará lá conosco. Então, eu não fico preocupado. E se eu não fico preocupado, eu não fico ansioso. Então, eu preciso dominá-la para que ela não me alcance. Como existem pessoas que não conseguem dominar a ponto de resistir, né, e não ficar ansioso, fazendo o que o apóstolo Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Existem pessoas que não conseguem lançar sobre Deus a ansiedade, e elas vivem ansiosas. Então, a ansiedade é um dos causadores da fuga da realidade. E o quarto e último, não que não haja mais, mas que nós elencamos aqui, são os traumas e as dores emocionais. Uma coisa muito desafiadora para o ser humano é voltar a viver normalmente depois de um trauma. Algumas pessoas precisam de tratamento, terapia, outras pessoas precisam até de medicações. Então, de viver depois de traumas é muito difícil e desafiador para qualquer pessoa. Então, o trauma vai fazer ou os traumas fazem com que as pessoas fujam da realidade. Dores emocionais da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa perde alguém. Então, ela fica com essa dor durante tempo e aí, então, para fugir dessa dor que ela está sentindo lá dentro da alma, ela foge da realidade. E aí, nesse momento, eu quero trazer um exemplo assim de coisas de situações que são ilícitas e outras lícitas, para tentativa dessa fuga da realidade. Por exemplo, durante muito tempo nós caminhamos vendo muitas pessoas fazendo muitas coisas. E uma das coisas que tentam fazer com que a pessoa consiga fugir da realidade é o uso de drogas, que são ilícitas. No caso, maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD e tantas outras aí que estão aí disponíveis, né, para as pessoas, de forma ilícita, lembrando. Então, eu não estou falando do álcool nem do cigarro, mas essas drogas ilícitas, elas são usadas justamente porque as pessoas querem fugir da realidade. E quando elas usam a primeira vez, elas descobrem que conseguem sair daquela realidade que elas estão vivendo, seja uma realidade traumática, seja uma dor emocional, ou seja qualquer outro tipo de fuga, mas ela quer sair da realidade. E elas estão buscando nas drogas ilícitas essa fuga. Outras pessoas buscam, e eu não vou dizer que é mais perigoso, mas é muito perigoso, porque a droga lícita, o álcool, por exemplo, é vendido em qualquer mercado, qualquer lugar você consegue comprar. Então a pessoa que quer fugir de uma forma lícita, a vida é minha, o dinheiro é meu, eu faço dele e dela o que eu quiser. Então a pessoa vai no mercado, compra uma bebida alcoólica, seja ela qual for, qual marca for, e ela chega em casa, ela bebe, sai da realidade, foge dessa realidade que ela está vivendo, e aí, com isso, ela traçou para ela uma solução para esse problema que nós elencamos, que é a fuga da realidade. Ela está resolvida. Ela não está fazendo nada de forma ilícito, ilegal, e ela está bebendo e está só fugindo da realidade. Seria essa uma forma segura, saudável de fugir da realidade? Né? Ou a fuga da realidade seria uma forma saudável? E agora eu vou mostrar para você, trazer para você um exemplo que tem acontecido muito, e a gente tem visto muitos comentários na internet, no Facebook, Instagram, e, né, até na televisão, a gente tem visto muito acontecer, que são os bebês reborn. O que está acontecendo? É uma forma lícita, entenda isso. Não é ilegal, não é ilícito, as pessoas estão comprando, não tem nada de errado nisso aí. Então, essas mães
né, reborns, elas estão, eu ia falar comprando, mas elas não compram, elas estão tendo, né, esses bebês, porque o lugar onde vende os bebês reborns não é uma loja de brinquedos, é uma maternidade. As pessoas que atendem as mães que querem adquirir um bebê reborn não são vendedoras, são enfermeiras, elas estão vestidas de branco. Então, uma mãe quando chega numa maternidade, né, ela vai pegar o bebê, ela vai pesar o bebê, vai medir o bebê, vai dar as primeiras vacinas, o cartão de vacinação vai junto com a mãe, a identidade do bebê, certidão de nascimento, tudo, absolutamente tudo. E aí tem a data do retorno para renovar a vacina, tudo, absolutamente tudo. Como se fosse, porque não é, como se fosse um bebê real. E aí, algumas pessoas iniciaram vamos dizer assim, essa brincadeira, como colecionadores. O colecionador, ele vai lá e adquire uma peça, e aí ele vai adquirindo, e de repente ele está colecionando, não tem nada de errado nisso. A gente conhece aí colecionadores de carros, colecionadores de motos, colecionadores de miniaturas de carros, né? Quando a pessoa, enfim, e colecionadores de blusas de time de futebol, seleção de vários países. E aí essa pessoa coleciona, não tem nada de errado, ele tem um espaço na casa dele e ele vai colecionando. O bebê reborn foi a mesma coisa, era uma brincadeira e ela foi tomando uma proporção muito gigantesca, a ponto de, nos últimos meses, né, as pessoas essas mães reborns estão buscando atendimento nos locais públicos. Por exemplo, tem mãe reborn indo para o SUS buscar atendimento para o seu filho. Filho? Tem mães reborns que estão buscando filas preferenciais, por exemplo, no banco, no mercado, e elas estão dizendo, eu estou com meu filho. Filho? Essas mães reborn estão buscando na justiça algum direito, guarda compartilhada, pensão alimentícia e tantos outros serviços públicos que estão sendo sufocados como algo que não é real, que é um boneco, ainda que tenha um aspecto realista, é apenas um boneco, não tem vida, é inanimado, não tem fôlego, ele não respira, ele pode mexer os olhinhos, ele pode mexer os braços, ele pode fazer tudo, mas ele não é real, é um bebê feito de silicone. O cabelo é real, pastor, eu sei que o cabelo é real, mas ele não tem vida. E essas pessoas estão buscando nesses bebês reborns a substituição de algo que elas perderam ao longo do caminho. E essa não aceitação faz a gente entrar na terceira pergunta. Seria a fuga da realidade uma solução saudável? E a resposta você já sabe. Claro que não. Por que não é saudável? Porque é como se a gente estivesse pegando uma sujeira e colocando debaixo do tapete. E aí a pessoa chega na nossa casa e está tudo certo, está tudo bacana, e aí outra sujeira vai aparecer, mas aí chega outra pessoa, a gente vai e bota debaixo do tapete de novo. E aí vai acumular mais sujeira. E o que a gente faz com aquela sujeira que está debaixo do tapete? A gente vai ter que trazer uma solução. E uma solução eficaz, porque colocar debaixo do tapete é uma solução temporária, emergencial. Não é algo eficaz e saudável. Usar o bebê reborn como um brinquedo não tem nada de errado. Tudo bem. Existem adultos que brincam com carrinhos de controle remoto, aeronaves, né, aeromodelo, enfim, cada um pode utilizar o seu momento de lazer da forma que quiser, patins, bicicleta, caminhada, não tem nenhum problema nisso. Eu quero brincar com o bebê reborn, não tem nenhum problema. O problema é quando você faz disso uma tentativa de resolver um problema. O que você está fazendo é colocar esse problema seu escondido.
debaixo do tapete. Uma hora ele vai aparecer. Uma hora o problema vai vir à tona. E em se tratando de dores emocionais, traumas, se você não consegue lidar com o trauma, com a dor emocional, seja ela perda ou qualquer outro tipo de dor emocional ou trauma, busque ajuda profissional, busque fazer terapia. Mas não tente maquiar, tentando se enganar, dizendo que aquilo não existe. Então, se você entender que o bebê reborn não pode, e quando eu falo não pode, é que não tem poder para substituir um bebê real, tentando resolver um problema que aconteceu lá atrás. E eu respeito essas mães, eu respeito a dor que essas mães estão sentindo, mas entenda, isso não é saudável, isso é prejudicial, porque ela está adiando a solução desse problema. O que o livro de Provérbios diz, eu vou ler para você aqui, e eu tenho dois textos que falam exatamente a mesma coisa, só que ele é mais completo que o outro. Provérbios 16, versículo 25, diz assim, ó: há caminho, preste atenção, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Preste atenção. Eu gosto do 16, 25, do 14, 12, porque o 14, 12 diz assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem uma outra versão que diz assim, eu acho que é a King James, diz assim: há caminho que para o homem parece uma solução boa. Exatamente o que a gente está tratando aqui. Seria a fuga da realidade uma solução saudável? E a gente responde categoricamente: não é saudável. Por quê? Porque a pessoa está adiando encarar o problema de frente. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua caminhada, ela vai ter que bater de frente com o problema, vai ter que resolver esse problema. E aí, eu não sei quanto desgaste já teve em função do problema. E aí, eu não sei quanto tempo a pessoa já perdeu tentando esconder que não tem problema, né? Então, o mais saudável é falar, o mais saudável é tratar, o mais saudável é dizer: eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu tenho algo que está me consumindo. Não tente fugir da realidade utilizando subterfúgios que não resolverão definitivamente o problema. Busque a solução em Deus. A Bíblia vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Quando o meu coração está angustiado, é em Deus que eu vou encontrar refúgio. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor, Criador do céu e a terra. Então, busque no Senhor resolver os seus problemas. Se você precisar de terapia, busque ajuda profissional. Não tem nenhum problema em buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, um psiquiatra. Não tem problema nenhum nisso. Mas busque, não fique se enganando, buscando soluções paliativas. É como se você pegasse para uma pessoa que tem câncer e não indicasse para ela o INCA, fazer quimioterapia, radioterapia ou qualquer outro tratamento para combater o câncer. Você desse para ela uma Novalgina. Essa Novalgina talvez até tire inicialmente a dor de alguns, mas ela não vai resolver, entenda isso. Fugir da realidade é como se você tivesse um problema muito grave e estivesse tomando Novalgina para resolver. Busque a solução definitiva, busque a Deus. Fala: Senhor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida e eu não sei o que fazer. E eu sei que eu estou vivendo
algo que fugiu do meu controle, mas eu não vou fugir da realidade buscando soluções paliativas. Os bebês reborns, eles inicialmente são assim excelentes para algumas pessoas, mas estão mascarando o problema, estão escondendo de verdade aquilo que aconteceu lá atrás, o trauma, a dor emocional. Essa afetividade dispensada para o bebê reborn não vai resolver. A afetividade que você não dispensou para alguém que você tenha perdido não vai resolver. Então entenda isso. Entenda isso. Soluções paliativas só vão atrasar. Uma hora a gente vai bater de frente com o problema. E aí a gente vai ter que resolver. E nessa hora, o que fazer? Eu queria muito que fosse possível a gente fugir da realidade. Porque existem realidades que trazem dor e sofrimento para a nossa vida. Mas acredite, encará-las é muito mais saudável. Quando Elias fugiu, tentando preservar sua vida, Deus mandou um anjo lá e falou, levanta, come. Depois, lá na frente, fala para ele assim, levanta, come, porque muito grande é a sua caminhada. O que você precisa fazer é levantar-se, comer, porque muito grande é a sua caminhada. Amém? Então não busque soluções paliativas. Não fuja da realidade. Encare o seu problema, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais traumático que tenha sido. Encare de frente, porque Deus vai te sustentar. Deus vai te fortalecer para você suportar o processo e passar por esse problema. E aí vai ser uma solução definitiva, saudável. Amém? Deus abençoe a tua vida.